amigo e minha amiga, hoje é quarta-feira, dia 2 de abril. O tema do nosso discurso hoje é: conheça a verdade, ou você se liberta ou você foge. Meu amigo e minha amiga, tem muitas pessoas que elas gostam de viver sendo enganada. Ela sabe que está vivendo de uma maneira não diplomata, está vivendo de uma maneira totalmente contrária aos princípios da palavra de Deus, na mentira, no ódio, no ciúme, no disfarce. E quando ela conhece a verdade, ela sabe quem é ela. Mas quando a verdade é pronunciada, ela entra logo em ira. A Bíblia diz que o Senhor Jesus quebrou protocolos e revelou quem era aqueles fariseus da época, aqueles profetas velhos da época. E eles ficavam com ódio do Senhor Jesus. Eles ficavam querendo matar Jesus. Não é diferente nos tempos atuais, meu amigo e minha amiga. O mal, ele sempre vai alimentar os corações com ódio. Ou você se liberta, ou você passa a fugir. Você quer fazer com que a tua mente não reconheça que aquilo é verdade. Você quer fazer com que a tua mente não entenda que aquilo é verdade. Você tenta mudar de pensamento, você tenta mudar a conversa, você tenta mudar qualquer coisa para aquele assunto não vir à tona. Porque a verdade, quando liberta, meu amigo e minha amiga, ela ou produz arrependimento dentro de nós, ou vai reproduzir uma ira, um ódio. A Bíblia diz que o rei Davi, ele deixou de lutar. Ele foi descansar. E a Bíblia diz que ele viu uma mulher e ele teve desejo pelaquela mulher. A Bíblia diz que aquela mulher, ela tinha um esposo, era um dos homens fiéis de Davi. Só que Davi tomou posse daquela mulher. Ele tomou posse de uma ovelhinha que não era dele. Como que o profeta vai chegar e falar, pastora Rose, para o rei todo-poderoso, um homem sanguinário, um homem que não poupava nem as crianças quando Deus mandava matar? Vai falar para ele que ele destruiu um casamento, um relacionamento de um homem fiel, um homem que se dedicava à obra de Deus de uma maneira tão grande. Como? E além, pastora Rose, de ele adulterar, se prostituir com aquela mulher, ele mandou chamar aquele homem, porque gerou um fruto. Aquele pecado gerou um fruto, uma gravidez. E como é que ia falar para aquele homem que ele era o pai, ou que ela traiu? Outra coisa, meu amigo e minha amiga, a culpa também não só foi de Davi, pastora Rose. Se ela não quisesse, ela não ia.
Ela pecou porque ela quis. Sem vergonha também ela. E Davi mandou carta dizendo para trazer aquele homem para se deitar com a mulher, para poder dizer que o filho era dele. Um homem segundo o coração de Deus, hein? Um homem que a Bíblia mostra que foi leal a Deus em tudo. Aquele homem vem. Quando Davi pensa que aquele homem vai deitar com a mulher dele, ele chega em casa e deita na porta da casa dele, mas não entra dentro de casa, pastora Rose. Ele pensou, meus irmãos estão na guerra, lutando pela pátria. Como é que eu vou me deitar com a minha mulher? Como é que eu vou me aproveitar desse momento, sabendo que os meus irmãos estão em guerra? Ele não deitou, ele foi fiel. A Bíblia diz que Davi, vendo que não ia acontecer, Davi pegou, mandou pelas próprias mãos dele uma carta. Bote esse homem na primeira linha de batalha, para que ele morra. O general de Davi leu a carta e obedeceu. Aquele homem morreu, meu amigo. Um homem inocente, perdeu a vida porque numa guerra não é todo mundo que fica em linha de batalha. Nenhuma guerra tem as pessoas específicas que ficam em frente de batalha porque são experientes para aquele trabalho. Tem outros que ficam no meio, tem outros que ficam na retaguarda, tem outros que ficam só com a bandeira. Tem outros que ficam só tocando a trombeta para a guerra, ou o tamborim para poder agitar a guerra. A Bíblia diz que se passou um período, o profeta foi lá, contou uma historinha para Davi. Foi a única maneira de aquele homem ou se libertar ou fugir, porque ele estava fugindo. Ele ouviu a história, pastora Rose. Um grande homem roubou uma ovelhinha de um homem pobre, um homem pequeno, um homem inocente, e deixou aquele homem sem a ovelhinha. Davi logo se irou, porque Davi era homem de guerra. Fale o nome dele que nós vamos lá agora. O profeta falou, é você, Davi. É você que fez isso com o servo que você deu a ordem para morrer. Você tomou posse de algo que não era seu. A Bíblia diz que Davi se humilhou naquele momento e pediu perdão a Deus. A Bíblia diz que Deus falou para ele, a criança não vai viver, ela vai morrer. Mas Davi, ele jejuou aquele dia todinho, enquanto a criança não teve a notícia se viveu ou morreu. Ele sabia que ia morrer, pastora Rose, mas ele jejuou de qualquer maneira. A Bíblia diz que aquela criança morreu. Davi se levantou, tomou banho e foi comer, como que nada aconteceu, porque Deus já tinha falado que ia morrer. E muitas pessoas, pastora Rose, elas estão morrendo. Elas estão morrendo porque elas estão fugindo da verdade. Elas preferem sustentar uma mentira. Elas preferem estar diante de Deus pregando o evangelho, mas está vivendo uma mentira. Elas preferem fazer a obra de Deus, mas está vivendo uma mentira. Ela mexe aonde não é para mexer, ela fala o que não é para falar, ela pensa o que não é para pensar. Infelizmente nós precisamos muito da misericórdia de Deus, meu amigo e minha amiga. Olha o que está escrito lá no site de quarta-feira. Está escrito assim:
Conheçam a verdade, ou você se liberta, ou você foge. A verdade tem um poder transformador que não pode ser ignorado. Ela pode libertar ou, dependendo de como a recebemos, podemos nós fazer fugir. É aí, pastor. Quando a pessoa ela descobre quem é ela, na verdade, ela sustentou uma mentira a vida toda. Quantas pessoas que diz que é batizada com o Espírito Santo, pastora Rosa, mas vive uma vida totalmente desordeira, uma vida na mentira, na prostituição, uma vida na safadeza, para dizer melhor, mas está pregando a palavra, mas está pelo mundo afora. Mas quando essa verdade bate na nossa realidade, meu amigo e minha amiga, ou a gente se liberta, ou a gente foge. Quantas pessoas não têm fugido? A Bíblia diz que Jonas, ele fugiu. Ele fugiu porque ele sabia da verdade. Ele sabia, se Deus mandou ir lá profetizar contra aquela cidade, ele sabia que Deus poderia salvar aquela cidade. E aquela cidade era a cidade que matava profeta. Era uma cidade que matou os seus pais, que matou os homens de Deus que iam lá profetizar. Ele, com medo, ele fugiu. Mas não adiantou, meu amigo. A missão dele era salvar Nínive. Porque Deus sabia, quando ele abrisse a boca, Nínive ia se converter. E sabe por causa de quê, pastora Rosa? Muitos maridos não se convertem. A esposa sabe que se ela falar com Deus, se ela fazer um voto com Deus, Deus converte o rapaz, o homem. Você sabia disso? Deus vai converter, porque Deus, ele é família, meu amigo e minha amiga. Mas só que às vezes finge. Não, eu estou lutando, eu estou orando. Eu oro para ele se converter. Mas não ora não, meu amigo. Se você orasse, teu marido estava buscando Jesus. Porque, pastora Rose, quem mais tem uma intimidade para poder ter resposta de Deus? É o homem ou a mulher? É a mulher. A mulher, ela tem uma conexão com Deus. Por mais que ela foi a segunda pessoa a ser feita, mas ela tem uma conexão com Deus. Ela tem uma conexão que, quando ela fala com Deus de verdade, Deus ouve ela. Esse é o problema. Se eu não quero, eu fujo. Uma vez, eu falei para um homem assim, faz esse voto que Deus, ele vai abençoar seu casamento. Ele falou o quê? Não vou fazer. Não vou fazer. Porque ele sabia que Deus ia abençoar o casamento dele. Mas ele não queria o casamento abençoado. Ele queria era outra coisa. Você sabe o que ele queria, meu amigo? Ele queria se prostituir. E pregar a palavra. Ele queria se prostituir com uma jovem e pregar a palavra. E foi descoberto. Olha, quase mataram. Foi uma multidão tão grande que eu fiquei assustado. Quase mataram ele. Então não brinque. Não brinque de ser crente. É muito bonitinho fazer a obra de Deus. Ai, é muito legal subir no altar, fazer uma dinâmica, falar que Jesus é bom, falar da oferta. Ai, é muito legal. Não é legal. Não é legal.
é mais sério do que nós possamos imaginar. Tem tanta gente que se perderam por causa disso. Tem tanta gente que não quiseram se santificar. Eu não vou dizer para você que nós não pecamos, meu amigo. O homem de Deus, a mulher de Deus, ela peca. Ele peca, mas não vive no pecado. Ele vive procurando santificar a sua mente. Ele vive procurando santificar seu coração. Ele vive procurando se conectar com Deus. Porque sem a palavra, você não se santifica. A Bíblia diz assim: anda na minha presença e ser perfeito. Perfeição não é só andar na presença de Deus. Quando Deus fala andar na presença de Deus, é aqui, ó. É aqui que você tem que andar. É aqui, ó. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Luz para os meus caminhos é a tua palavra. É andar aqui, ó. A Bíblia, a palavra de Deus tem que ser a base para a tua caminhada. Não tenta se apoiar em obra. Não tenta apoiar em caridade. Tem tantas pessoas no inferno que fizeram mais caridade do que nós, pastora Rose. Tem tantas pessoas no inferno que fizeram tanta caridade. Olha, que ela poderia ganhar o Prêmio Nobel da caridade. Mas alma e espírito totalmente contrário. Nós precisamos nos conscientizar que a verdade ela só vai me libertar se eu ser perfeito, se eu obedecer o comando. É difícil obedecer, né, pastora Rose? É muito difícil. Mas quando nós aprendemos a sacrificar, porque estão pregando aí que não precisa sacrificar, né, pastora Rose? Jesus já sacrificou. Você não precisa sacrificar. Vai nessa, meu camarada. Vai nessa que você vai ver o que é bom para nós. Se você não sacrifica, você é sacrificado. Ah, Jesus já sacrificou. Não precisa você fazer sacrifícios. Você acha que negar o pecado é fácil? Você acha que negar a safadeza é fácil? Você acha que negar a pornografia é fácil? Não é um sacrifício? Você tem que gritar, tem que se espernear, tem que falar: Deus, me ajuda, por favor, senão eu morro. Não é fácil, não entra nessa não, meu amigo. Estão pregando aí. Jesus já fez o sacrifício. Então pode fazer tudo de errado. Vai lá, que você vai parar no quinto dos infernos. Jesus já fez. Eu não preciso fazer voto. Eu não preciso colocar oferta nenhuma. Eu não preciso dizimar mais. Vai, bonitão, cidadão, para ver aonde você vai parar. Tem muitas pessoas que, em vez de pregar o Evangelho, estão pregando contra o Evangelho. Eles se levantaram para pregar contra a palavra de Deus. O sacrifício é tudo, meu amigo. Você trabalha o mês todinho, é o quê? Não é um sacrifício? Para ganhar um ordenado no final do mês? Falta um dia para você ver se tu não perde o sábado e o domingo. Eles descontam o teu sábado e o teu domingo. Eu estava um dia desse aí com um vereador. Se o vereador não assinasse lá a pauta lá, meu amigo, de chamada, o salário é cortado. Parte do salário é cortado. Ele teve que voltar lá
para poder assinar. E uma geral, não tem essa de você às vezes assinar quando quer, não. É na hora que tem que, do início, pastora Rosa. Eu descobri, é no início. Pela graça de Deus ele conseguiu assinar depois, porque a sessão acabou em menos de 15 minutos. Então vigia, pessoal. Se para ganhar um salário, se você não assinar na hora, você perde, imagine se você não viver uma vida correta com Deus, se você não perde o teu nome de estar escrito no livro da vida. Tem muita gente servindo a Deus, pastora Rose, vocês que estão presentes, vocês que estão online, que acha que vai ser salva. Ela acha que vai ser salva porque ela faz caridade. Ela acha que vai ser salva porque ela vem à igreja todos os dias. Eu não falto um culto. Eu não falto um culto. Você não vai ser salva porque você não falta um culto, meu amigo. Você vai ser salva porque você se arrepende. Porque você acredita na graça do sacrifício de Jesus. E o sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo não foi para você ter uma vida material abençoada, não, meu amigo. O sacrifício da vida do Senhor Jesus Cristo foi para que você, meu amigo e minha amiga, tivesse direito de salvação quando você cometer pecado, quando eu cometer pecado. A vida material, ou você planta, ou você não colhe. Paulo disse o quê? Quem não trabalha, não come. Meu amigo. O Velho Testamento está em obsoleto. Está nada, meu amigo. Ele é uma coesão para o novo. Se não fosse o velho, não existiria o quê? O novo. Se não fosse o Evangelho, não existiria Atos dos Apóstolos. Primeiro houve o Evangelho para vir o Atos, para depois vir as cartas, para depois vir o Apocalipse. Então, meu amigo e minha amiga, o Senhor Jesus, Ele está nos declarando e nos despertando nessa noite. Conheça a verdade, ou se liberta, ou você foge, porque não vai aguentar. Quem não vive na verdade não aguenta. Ela vai ser confrontada de dia, de noite, de madrugada. E quando ela teima em não viver na verdade, ela perde a paz. Já comeu sem paz, pastora Rosa? É fácil comer uma comida sem paz? Tu não consegue nem comer, meu amigo. Já aconteceu comigo. Você não consegue dar a primeira colherzada, é uma perturbação tão grande que você perde até o ânimo de comer. Até o sabor. Vai estar comendo a lasanha. Vai estar comendo a melhor comida, meu amigo. Que você, sem paz, nada funciona. O que rouba a paz, eu vou revelar para você o que rouba a nossa paz. É o pecado. O pecado, ele consegue desconectar a gente de Deus. O pecado é como uma parede. O Wi-Fi, ele não passa se tiver muitas paredes. Ele não passa. Nós não conseguimos nos conectar. Não conseguimos. Então é assim com Deus. Quando nós pecamos, a gente não consegue se conectar. E tem que gemer muito, meu amigo, para voltar a se conectar com Deus. Eu lembro, pastora Rosa, que eu passei uma época, sabe, meia desanimada na minha juventude, quando eu tinha os meus 15 anos de evangelhos. Eu vou fazer amanhã não, dia 4 de abril, eu vou fazer 31 anos, 3 décadas e 1 ano, eu e a pastora Rosa. Acho que ela faz primeiro do que eu. Eu faço 31 anos na caminhada. Meu amigo e minha amiga, deixa eu falar para você. Nós precisamos nos conectar. Inclusive a pastora Rosa está fazendo um trabalho com excelência.
conectados com a palavra ou na palavra. Olha, Deus, ele deu uma direção grande e está lá. Ação na palavra, meu amigo. Se você não se conectar, você vai ficar à deriva. Você sabe o que é uma pessoa à deriva? É uma pessoa que ela perdeu aquele negócio que fica debaixo do navio, e o navio fica à deriva, porque é um negócio pequenininho, mas é ele que controla todo aquele monstro de não sei quantas toneladas. O negócio pequenininho que controla você é o Espírito Santo. Ele é pequeno aos nossos olhos, mas dentro de nós ele é o quê? Grande. O Espírito Santo é o único caminho para te ensinar. Se você não consegue ouvir o pastor, a pastora, você vai ouvir quem? Se é eles que velam pela tua alma, se é eles que velam pelos teus cuidados. É por isso que nós temos que pregar a verdade, pregar o que o povo quer. Eu estava conversando com um jovem hoje. O jovem estava fazendo um trabalho para a igreja. E eu falei para ele assim: vai buscar um negócio ali para mim. Ele não quis. Ele não quis. Vai você. Eu falei para Rose, para a pastora Rose: pastora Rose, é difícil. Obedecer é difícil. Obedecer não é para todos. Esse jovem era o meu filho. Eu não estou aqui para poupar. A verdade primeiro tem que começar no meu lar. A gente prega o que a gente vive, meu amigo. Falar a palavra de Deus ao esmo, você tem que falar o que você está vivendo. Você tem que ser real. E nós nunca fugimos. 31 anos. Conheça a verdade ou você se liberta ou foge. Nós nunca fugimos. Já gememos, já gritamos, mas fugir nunca. Olha o que diz aqui no site aqui para mim terminar a reunião. Diz assim, ó: a verdade tem o poder transformador que não pode ser ignorado. Ela pode libertar ou, dependendo de como a recebemos, pode nos fazer fugir. A Bíblia nos ensina que conhecer a verdade é fundamental para a nossa liberdade espiritual. Liberdade espiritual. Tem gente que quer viver uma liberdade física. Ela acha que pode ficar com todo mundo. Ela acha que antes do casamento pode ficar transando, fazendo sexo. Não pode, meu amigo. Não pode. Ó, tem que ter isso daqui. Quando eu conheci a pastora Rose, ela cuidava dos meus interesses. Ela lavava uma roupa, ela fazia uma comida, mas nós não vivíamos como marido e mulher não, meu amigo. Não, disciplina pesada. Por isso que minha sogra acreditava em mim. Por isso que a minha sogra confiava em mim. Tá bom? Então, vigia que Satanás está querendo beber a tua alma. Se não já bebeu. Se não já bebeu. Aí diz assim, ó. Não tem passagem por enquanto não. A gente está no estudo. Amém? Amém.
Quando chegar na passagem a gente fala, não é verdade? Amém? Amém. Isso aí. Deixa o Espírito Santo falar. Não se pode poupar. Quem poupa o lobo, sacrifica o quê? O cordeiro. Aí diz assim, ó. Vamos explorar o que a Bíblia diz sobre a verdade. Nós estamos falando o quê? Verdade. Amém? Amém. Vamos explorar o que a Bíblia diz. Estamos falando algum nome aqui? Estamos pregando o quê? A palavra. Amém? Amém. Se eu falar um nome, aí é outro assunto, né? Mas se você está fazendo isso, toma vergonha. Porque senão o leão está rodando. Sabia que tem um leão que roda em volta de nós? Rugindo. Amém? Amém. Aí diz assim: vamos explorar o que a Bíblia diz sobre a verdade e como ela nos afeta diferentemente maneiras. Ih, não entendi nada. Vamos lá. Primeiro, a verdade nos liberta. Presta atenção aqui. O olho, Jesus diz, arranca o olho se ele te faz pecar. Está escrito assim, ó. João 8, 32. E Deus está libertando a nossa igreja. Amém? Amém. Está limpando a nossa igreja do mal. Nosso Deus, ele é poderoso, pessoal. Quando Deus age, ele é... Hã? João 8. Posso ler? João 8, 32. E conhecereis a verdade. O que ela faz? Hã? Ela liberta. Amém? Ela liberta do engano. Ela liberta da mentira. Ela liberta da religiosidade. Sabia que o que mais escraviza é a religião? Hã? A religião. Você sabe o que é religião? A pessoa, ela quer fazer a obra de Deus no pecado. Ela não é verdadeira, mas ela quer o quê? Ela sabe que tem que buscar o Espírito Santo, mas ela fala que é batizada no Espírito Santo para fazer o quê? A obra. Ela quer ser uma obreira, uma missionária, um bispo, um pastor, mas ela não é liberta. E ela vai fazer um estrago muito grande dentro da obra. Amém? Aí diz assim, 8:32, né? Diz assim, ó. 33. Eles responderam: somos descendentes de Abraão. Jamais fomos escravos de ninguém. Como vocês podem dizer que seremos livres? Viu? Religião. Sou filho de Abraão. Mas é uma religiosidade. Nós não podemos ser religiosos. Nós temos que ouvir e obedecer. Amém? Amém. Nós temos que ouvir e caminhar. Se você não ouvir e caminhar, fica difícil. Aí diz assim, ó. Jesus nos ensina que a verdade tem o poder de nos libertar quando conhecemos a verdade sobre quem Deus é, quem somos em Cristo.
e o plano que Ele tem para nossa vida. Amém? Amém. Qual é o plano de Deus para as nossas vidas? Paz. Sabe? Satisfação de ajudar o próximo. Você quer saber se você tem a natureza de Deus dentro de você? Quem quer? É quando você ajuda o próximo. Quando você tem o desejo de ver o próximo bem. O próximo é o nosso meio de nós mostrar que somos de Deus. Não para status, mas para glorificar a Deus. Amém? Amém. 1 Coríntios, 2 Coríntios 3,17. 2 Coríntios 3,17. Deus, Ele é fiel, pessoal. Deus, Ele, quando Ele quer abençoar, primeiro Ele nos liberta. Amém. Quando Deus quer fazer algo grande, primeiro Ele vai tirar as pedras do teu caminho. Primeiro Ele vai tirar as impurezas do teu caminho. Ele vai te limpar, para que você possa ter uma vida perfeita diante dele. 2 Coríntios 3,17 diz assim, ó. Diz assim: vamos no 16. Vamos no 15. Mas até hoje, quando Moisés é lido, o véu está posto sobre o coração. Por quê, pastora Rose? O véu está, olha para mim. O véu está sobre o coração. Você sabe o que é o coração? Hã? Quem sabe? Bora, pessoal, a gente tá aqui para aprender. Errando mesmo. Não sabe o que é o coração, não? É isso aqui, ó. O véu está aqui, ó. Cegando. Os olhos é a janela. Os olhos é a janela. Vocês vêm fazer o que na igreja, pessoal? Se vocês não aprendem. Os olhos é o quê? A janela da alma, gente. É para falar. Aí fica um olhando pro outro. Às vezes não sabe. Sabe. São inteligentíssimo. Sabe. Mas até hoje, quando Moisés é lido, o véu está posto sobre o coração deles. Está sobre os olhos. Eles não querem enxergar. Eles não querem ver. A pessoa religiosa, ela não quer ver. Não quer ver. Você lembra quando Jesus foi morto? Colocaram no túmulo soldados, pastora Rose. E a Bíblia diz que o anjo abriu para Jesus sair. A Bíblia diz que eles compraram os soldados e mandaram eles dizer, ó, quando vim falar, você fala que os discípulos roubaram o corpo dele, para não mostrar que Jesus o quê? Ressuscitou. E isso se sustenta até o dia de hoje. Está na Bíblia. Está na Bíblia. Você tem que ler a Bíblia. O tempo que você tem, em vez de você ficar jogando Free Fire, Kawaii, Titai, lê a Bíblia, meu amigo. Lê a Bíblia, porque para ser enganado é tão simples.
Tem muitas pessoas que têm sido enganadas porque ela não lê a Bíblia. Só quer ler a Bíblia na igreja, pastor. Não lê a Bíblia. Se você diariamente pegar um versículo, você não precisa abrir a Bíblia se você quiser. Nós temos um site que diz palavras que curam o corpo, a alma e o espírito. Um versículo, meu amigo, em cada banner. Se você pegar um versículo, lá vai ter uma explicação daquele um versículo. Deus, ele vai abençoar a sua vida, meu amigo. Vou mostrar para você. A pastora Rose estava compartilhando a página desse site hoje. Eu vou mostrar para você que se você todo dia entrar nesse site e escolher um versículo, nós já temos 60 versículos, se eu não me engano, pastora Rose, já pronto, definido, que eu, esse que vos fala, pastor Ivanildo e o Ismael, montamos. Vou mostrar para você a importância de você estar conectado. Vou mostrar para você. Mas não é importante muitas das vezes. Nós não temos tempo, pastor. O tempo que a gente tem, a gente está jogando. O tempo que a gente tem, a gente está vendo a novela. O tempo que a gente tem, a gente está aí passeando. Mas aonde você estiver, você pode estar conectado com um celular. Diz assim, ó, o site, ó. Estou procurando aqui. Um momentinho. Amém? Amém. Se você não conhecer a verdade, você sempre vai ser escravo da religião. Se você não conhecer a verdade, você sempre vai ser escravo. Você não vai conseguir se conectar com a palavra, meu amigo. Deus, Ele escolheu você com um propósito. Deus, Ele escolheu você para poder abençoar a tua vida. Amém. Para poder honrar a palavra dEle, o nome dEle. Nós temos trabalhado arduamente para deixar a palavra de Deus em ascensão, para deixar a palavra de Deus para todos verem. Olha só, esse é o site conectado com a palavra. Esse é o site, meu amigo. Você entra nele, ó, conectado, palavra que cura. Cada dia você vai ter um versículo para você entender a explicação. Se você não consegue ler a Bíblia, lê um versículo, você vai ter uma explicação desse versículo para alimentar a sua vida, para alimentar a sua alma, para você não ser enganado. Tudo com base na palavra de Deus. Tudo com base aqui, ó, da reunião que nós estamos fazendo os 14 domingos, já está até postado lá, os 14 domingos da alegria. O primeiro versículo, João 15:11 diz: temo-vos dito isto para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja completa. Quantas pessoas que não estão tendo alegria, elas servem a Deus, mas não são alegres. Elas servem a Deus, mas são perturbadas. Elas servem a Deus, mas não tem paz. Elas servem a Deus, mas não sabem o que está fazendo. Quando ela leu, foi que nem ontem, né? Foi dada uma folha,
falando de uma palavra. Aquilo era para a pessoa, ela queria falar que era para as crianças. Não, era para você. Era para você, meu amigo. Quando você lê algo, bota na tua cabeça. Quando você está lendo algo para você, você está lendo para quem? Para mim mesmo. Quando eu estou lendo algo para o povo, é para o povo e para quem? Para mim também. Aí é diferente. A pessoa, ela abre a Bíblia, Deus fala, deixa a mentira. Olha, eu acho que eu tenho que falar com meus primos para ele parar de mentir. Vem logo, olha como é que o diabo engana, pastora Rosa. Eu tenho que falar com meu marido mente. Mas Deus está falando contigo. Deus está falando para eles. O pastor está pregando aqui, a mente voa. Gente, fulano era pra estar aqui. Mas é para você. É você que está praticando tais coisas. Porque o Espírito Santo não está falando para fulano não, meu amigo. Então bota na tua cabeça, quando você abre a Bíblia, Deus é falando com você. Quando você está ensinando, Deus está falando com o povo. Mas também a espada corta para cá. Por isso que é 2 gumes. Vá. Tá aí, ó. E se você quer se conectar com Deus, a nossa missão é se desgastar para pregar o Evangelho. E vou ler aqui a última palavra aqui, ó. 2 Coríntios 3, 16, eu já li, agora 17. Ora, Senhor, é o Espírito. E onde há o Espírito de Deus, tem liberdade. Mas não é liberdade para tu fazer safadeza, não. É liberdade para você se conectar com Deus. Você não precisa ficar falando assim, me dá a senha. Pode botar para mim a senha aqui, na minha alma? Não, porque quando você chega, é automático, né? Cheguei na igreja, me conecto. Cheguei na igreja, tem aquele intervalo de meia hora, eu me conecto com Deus. Eu pego a Bíblia, e não quero nem conversa. Eu vou me conectar com Deus. Eu vou saber o que Deus quer falar comigo. Aí daqui a pouco o pastor entra na reunião e tudo aquilo que eu estava lendo, Deus confirma e me explica. Porque eu não entendi. Aí Deus usa o pastor para te explicar. Aí por isso que muitas pessoas, pastora Rose, as pessoas, elas falam assim, como é que o pastor sabia da minha vida? Eu estou achando que alguém contou a minha vida para ele. Eu estou achando que alguém contou a minha vida para a pastora. Ninguém contou sua vida para nós não, meu filho. É o Deus que revelou a tua vida. Para ver se você se converte. Para ver se você sai da religião. Então, ele diz aí no 18, e todos nós, com o rosto descoberto, contemplamos a glória do Senhor. Somos transformados de glória na sua própria, aleluia, como pelo Senhor que é o Espírito. Aí, é o Espírito. Era isso que Deus quis falar para nós. Amém? Amém? Deus, ele é com todos aqueles que querem. Que Deus abençoe todos.